Oi, amados! Bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 14 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, queridos, amados, essa seja uma terça-feira, que esse seja um dia abençoado, alegre, cheio de boas notícias, de milagres acontecendo, onde a gente siga conforme a palavra de Deus, andando em amor, andando em bondade, que a gente se agarre em Jesus. Está passando por algum desafio? Se agarre em Jesus, declara a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre esse desafio, vai fazer suas orações, vai tirar um tempo de qualidade com Deus, porque é o melhor lugar para nós estarmos a todo tempo, a todo momento, a todas as circunstâncias. Bom dia, Wanda, Thaís, sejam bem-vindas, queridas. Amadas, hoje nós vamos ver, amados, hoje nós vamos ver uma palavra que a gente encontra lá em 1 João 3, eu vou ler do versículo 18 até o versículo 24, onde nós temos um convite para amar na prática. Porque enquanto estamos na teoria, né, amadas, falando que ama, eu te amo, eu isso, aquilo, é uma coisa. E é importante a gente validar, a gente já viu isso na semana passada, sim, com certeza. Mas o convite de Deus é que é para a gente vá além das palavras, não apenas palavras, mas também em ação. Porque tudo na nossa vida com Deus envolve a prática, envolve a ação. Vamos fazer a nossa oração e vamos nos aprofundar nessa palavra, tá bom, amados? Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Angélica. Bom dia, Rosângela, Trolinha. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela noite de paz e descanso, agradecer por esse dia que está começando agora, essa paz no branco, Pai. Essa oportunidade que temos de ajustar o que precisamos ajustar na nossa vida, de fazer aquilo que agrada o seu coração, Pai. Queremos, Pai, a cada dia, Pai, andar em amor, não somente na teoria, Pai, mas principalmente na prática. Obrigada, Pai, por nos ensinar a todo momento, a todo instante. Obrigada por nos instruir e dizer o caminho que a gente deve seguir. Nós entregamos esse dia em suas mãos, Pai, e descansamos na mais absoluta certeza de que o Senhor já cuidou de tudo, inclusive nos mínimos detalhes. Nós agradecemos, Pai, pelo favor e a bondade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de nossos familiares. Agradecemos, Pai, pela cura completa de todo o nosso ser, Pai. Inclusive, Pai, cicatrização de alma, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por derramar o seu amor no nosso coração, através de seu Santo Espírito. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca solta a nossa mão. Nós queremos mais de Ti. Por favor, Pai, aumente a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, a nossa vontade de querer estar mais com o Senhor, ler as suas sagradas escrituras, meditar nas suas palavras. Queremos, Pai, ser fiéis à sua palavra, Pai, na prática, Pai. Ensine-nos, Pai, a cada dia a permanecermos firmes, fiéis, obedientes, gratos, cheios de amor, perdão, bondade e misericórdia. O Senhor sabe que muitas vezes é difícil para a gente perdoar situações, perdoar pessoas, mas sabemos que nós precisamos assim fazer, Pai. Então ajude, Pai, para aqueles que estão com o coração endurecido, ajude, Pai, para aqueles que não estão conseguindo perdoar uma determinada pessoa, uma determinada situação. Ajude, Pai, para que eles tenham força para fazer, a coragem necessária para fazer, Pai. Para que eles possam seguir as suas vidas, para que eles possam seguir em frente, sem esse peso da falta de perdão. Mas uma vida leve, uma vida onde as coisas acontecem. Na mais absoluta certeza, Pai, de que andar conforme a sua palavra é o melhor que nós podemos fazer sempre. Obrigada, Pai, por tudo o que o Senhor fez, faz e fará por nós. Obrigada pelo seu caráter imutável. Obrigada pela sua bondade, a sua fidelidade que nos segue incansavelmente todos os dias. Nós recebemos a sua palavra no nosso coração que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam.
Obrigada por tudo. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Nessa maravilhosa, alegre, feliz e próspera, cheia de boas notícias, terça-feira, 14 de maio de 2025. Assim como pensamos, assim é. Então que a gente declare a palavra de Deus, declare coisas boas sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sai falando coisas boas para sua casa, declarando seu amor para sua casa. Ai, Paula, mas a minha casa, não gosta, ou tá assim, tá assado. Amados, vamos cuidar de tudo que Deus já nos deu, com amor, com alegria, vamos ser gratos, porque em tudo tem um propósito, em tudo nós podemos aprender. Como diz a Bíblia, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E muitas vezes nós queremos mais e mais e mais. Não estou feliz com a minha casa, não estou feliz com a minha situação hoje, não estou feliz com isso e com aquilo. Só que a pessoa fica ali reclamando cada vez mais, né? Mas a Bíblia nos ensina a sermos gratos, já em tudo dai graças. E a cuidarmos das coisas que Deus já confiou nas nossas mãos. Então, como que eu quero mais se nem o que eu tenho agora eu cuido? Eu tô sempre reclamando de tudo que eu tenho. Eu tenho isso, tenho aquilo, isso aqui. Ai, Jesus, olha isso aqui. Poxa, achei que fosse aquilo ali. Mas é isso, Jesus? Nossa. E agora, quando a gente muda isso e passa a agradecer, fala, Senhor Jesus, é isso nessa estação? É isso aqui que tem pra mim nessa estação? Então eu vou agradecer, vou dar o meu melhor, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou podar, eu vou fazer o que precisar ser feito aqui, eu vou arrumar, né? Às vezes as pessoas querem uma casa enorme, mas não conseguem nem dar conta ainda dessa casa que eles têm. Tá tudo bagunçado, olha ao redor, tá um caos. Então vai arrumando, vai ajeitando, vai colocando tudo no lugar, porque tudo de Deus tem ordem, amados. Tudo de Deus vai acontecendo. Então você cuida de tudo que Ele já colocou nas suas mãos hoje. Você agradece por tudo que Ele já colocou nas suas mãos hoje. Tem até aquele ditado que diz, agradece, que a graça desce, né, amados? Mas a gente sabe que a graça do Senhor está disponível para todos aqueles que escolhem, né, receber a graça e o favor do Senhor. Fala, Senhor, eu quero viver a sua graça, o seu favor. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, a minha vida é sua, eu estou andando conforme a sua palavra, o Senhor colocou, é isso aqui que tem na minha mão hoje, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo com excelência, eu vou dar o melhor que eu puder, fazer o melhor que eu puder para tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E pode ter certeza, amados, que você vai surpreender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Quando você passa a cuidar, organizar, limpar, tirar o que precisa tirar, acrescentar o que precisa ser acrescentado. Como é que você vai energizando você de uma forma diferente, você vai começando a ver as coisas de uma forma diferente. E isso também inclui autocuidado, autoamor, e inclui também elevar o seu amor por você mesmo para que você também possa amar as outras pessoas. Reclamar não adianta absolutamente nada, mas ação sim. A ação sempre vai resolver. E hoje nós temos um convite para ação, para andarmos em amor, o amor na prática, né? Na teoria a gente já viu semana passada, falar eu te amo, qual foi a última vez que você demonstrou amor por alguém, em ações, em palavras, né? E hoje é um convite, amados, para que a gente ame na prática, né? Porque é muito cômodo pra gente estar ali numa bolha e dizendo pra quem a gente acha legal, pra quem a gente gosta, eu te amo, e demonstrar amor para aquelas pessoas. Mas o convite de Deus é mais profundo. O convite de Deus é para que a gente ame sob todas as circunstâncias. O convite de Deus é para que a gente demonstre amor pelas pessoas. Se você pode fazer, faça o bem. Sempre que você puder, faça, seja lá quem for. Mas aquela pessoa lá atrás fez isso, fez aquilo. Faça o bem, porque pode ter certeza que quanto mais bem você faz, mais o bem vai voltar para a sua vida, vai voltar de forma multiplicada para a sua vida, porque toda semente que a gente planta é uma multiplicação, aquilo ali vai multiplicar de alguma forma. Então plante sementes boas, plante sementes do bem, sempre, amado, sempre faça a sua parte. Eu sei que muitas vezes a gente tem oportunidade. Tá na nossa mão ali, aquela pessoa que um dia feriu, que um dia fez isso, fez aquilo, tá ali na nossa mão fazer algo para prejudicar aquela pessoa. Isso acontece, amados.
Mas ali você tem que ter sabedoria, discernimento e orar, entendendo que o que aquela pessoa fez, Deus vai resolver com aquela pessoa. Com certeza vai, porque aquela pessoa plantou essas sementes. Então, se ela plantou, ela vai colher. Agora nós fazemos a nossa. Aquela pessoa veio buscar ajuda, aquela pessoa veio pedir uma palavra, aquela pessoa veio pedir perdão pelo que um dia ela fez, que a gente entregue a bondade, a misericórdia e o amor que Deus espera que a gente entregue também nesses momentos. E vamos ver essa palavra que está lá em João 3. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 24. Convite para amar na prática. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele ordenou. Os que obedecem seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amados, veja que a gente precisa amar em verdade. Então, simplesmente palavras vazias, ações vazias, da boca para fora, eu te amo, que não vem do coração, ou você demonstrar amor por pura obrigação. Não é isso. É aquele amor genuíno, aquele amor verdadeiro, aquele amor que você fala, meu Deus, isso aqui só pode ter vindo do Senhor, meu Jesus. É pela sua graça que eu estou conseguindo tratar essa pessoa dessa forma. É pela sua misericórdia, pelo amor que o Senhor tem por mim. Porque a Bíblia nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, por causa desse amor que o Senhor transbordou sobre a minha vida, então eu consigo também amar e demonstrar amor por essa pessoa ou por essas pessoas. Veja que tudo que a gente precisa fazer, amados, inclui ação, inclui verdade. Se você tem algum ponto na sua vida que você não está sendo totalmente honesto com você mesmo, honesto com Deus, honesto nas suas ações, naquilo que você anda fazendo e falando, para um pouquinho, amados, olha para dentro, reflete, veja o que Deus está tentando dizer. Lembra, na quietude que a gente encontra o Senhor. E muitas vezes estamos aflitos, ansiosos, angustiados demais com muitas coisas e não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Não conseguimos ouvir o que Deus está falando ao nosso coração. Mas nós precisamos parar e ouvir. Tire um tempo, amado, de qualidade. Leia um versículo. Feche os seus olhos. Veja que Deus vai falar com você. Tire esse momento de quietude para você. Tire esse momento para você refletir na palavra de Deus. E se você não está conseguindo amar em ação, em verdade, peça ajuda a Deus. Porque Deus nos ajuda todas as vezes que nós invocamos o Senhor com sinceridade, assim como a Bíblia nos diz, Ele está perto, Ele socorre, Ele estende a mão, amados. Veja versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante nele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos a seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento. Então, afinal de contas, o que eu preciso fazer? Qual é esse mandamento? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Parece muito fácil e simples na prática, amados. Ah, é isso, tem que amar. Tá, amemos uns aos outros como Ele ordenou. Ah, então tá bom, é fácil. Só que na prática a gente sabe que não é isso, né, amados? E Deus já conhece a gente, conhece o nosso coração, Ele é maior que o nosso coração.
E ele coloca a gente muitas vezes situações na prática. E eu digo isso por mim também, amados. Quantas eu falo alguma coisa na live e daqui a pouco, às vezes, no mesmo dia eu tô passando na prática. Na prática, às vezes nem no mesmo dia, mas na mesma semana, entendeu? Jesus dá um jeitinho ali de me colocar naquela situação na prática para ver como que tá meu coração, como que estão as minhas ações, né, amados? Porque o convite de Jesus não é para que a gente fique ali teoria, nem para que a gente viva como hipócrita. O que Jesus espera de nós é que a gente seja de verdade o tempo todo. O que Jesus espera é que a gente fale uma coisa, que a gente viva exatamente o que a gente fala. A gente já viu semana passada, porque se a gente não vive dessa forma, nós estamos enganando a nós mesmos. E muitas vezes as pessoas estão se achando malandras e espertas demais, achando que estão enganando a todo mundo, mas na verdade aquela pessoa está enganando ela mesma e com toda certeza isso vai voltar para ela. Então que a nossa vida seja sempre uma vida de verdade. Erramos, reconhecemos, pedimos perdão. Pedimos para Deus nos ajudar a perdoar aquela pessoa, pedimos para Deus para amarmos, para conseguirmos amar aquela pessoa, pedimos. E Ele vai, amados, porque Deus é amor e Deus habita em nós. E Ele derramou o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por todos nós, amados. É um amor que não mede esforços para nos alcançar. Então Deus também espera isso de nós, amados. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu, pelo Espírito Santo, né, amados, que Ele nos deu e nos selou pelo seu Santo Espírito. Amados, o convite de hoje da live é para você fazer uma reflexão sobre como anda sendo a sua vida, o seu amor, o seu transbordar na prática, em ações. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, de ajudar alguém, de estender a mão para alguém, de entregar uma palavra de encorajamento, num lugar onde só está havendo ali desilusão, desapontamento, desespero, ao invés de você ceder a esse mesmo tipo de pensamento, se levante você para declarar a paz, para declarar as bondades de Deus, para declarar fé, para orar por essas pessoas. Quando você puder ajudar, seja lá como for, ajude, faça o bem. Faça o bem. Mais uma vez eu vou dizer, faça o bem. Sabe, tem muitas vezes que a gente está distraído demais. A gente tem a oportunidade sim de fazer o bem. E seja lá como for, amado, seja lá como você pode ajudar dessa forma. Ajudar nesse momento da sua vida. Mas muitas pessoas falam, eu tô aqui cheio de problema na minha vida assim, do jeito que tá. Eu vou parar para ajudar aquele fulano ali. Ainda vou parar para ajudar aquela pessoa. Parar para orar por aquela pessoa. Olha só como é que tá a minha vida. Mas não é isso que Deus espera de nós, amados. Que a gente ame as pessoas. Aquela pessoa está passando por uma aflição e você também está passando por um desafio. Ore por essa pessoa. Ore com todo o seu coração por ela, pela vida dela. Mande uma palavra para ela, um versículo para ela, tira uma foto, manda, ou leia, ou manda um áudio, alguma coisa para ela. Toda oportunidade que você tem de fazer o bem, faça. Nós somos seres humanos, amados, nós falhamos. E quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, a gente não se sente bem, a gente se sente triste, a gente se sente realmente como uma peça, como se tivesse uma peça faltando. Fala, meu Deus, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito alguma coisa por aquela pessoa e eu não fiz. Então, Senhor, me ajude a ajustar a rota e me ajude a ficar atenta às próximas pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida, para que eu ajude, para que eu faça o bem sempre. Meus amados, queridos, preciosos, faça essa reflexão, se te encontra essa palavra lá em 1 João 3, do versículo 18 até o versículo 24. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida, porque a gente precisa, amados, amar na prática, em ação. E muitas vezes a gente está ali preso demais na teoria, sabe toda a Bíblia, sabe que tem que amar o próximo, sabe que tem que amar Jesus, sabe que tem que isso, sabe que tem que aquilo. Mas quando as situações vêm, tudo isso
vai por água abaixo, num piscar de olhos, esse amor todo pelos outros, por Jesus, vai por água abaixo. Porque afinal de contas eu amo tanto Jesus, como assim eu posso estar passando por isso aqui? Como assim? Só que, amados, Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Porém, a gente precisa ter entendimento e discernimento, porque a Bíblia nos diz que Deus tem planos bons para cada um de nós. Não é plano para causar dano, planos para nos dar esperança e um futuro. E também nos diz que nós vamos encontrar a Deus quando a gente buscar com todo o nosso coração. Então Deus tem planos bons para a nossa vida. Então não faça morada em algo que não é bom, tá bom? Um beijo para todos, nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora no Instagram. Todos vocês que vão acompanhar depois, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Tá bom? Um beijo para todos vocês, nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Hoje é quarta ou quinta, amado? Sabe que eu tô achando que hoje é terça-feira, mas agora eu confesso que eu tô em dúvida. Eu acho que hoje é quarta-feira. Enfim, tá passando tão rápido que eu tô confundindo aqui se é terça ou quarta. Mas o importante é que hoje, nesse dia 14 eu tenho certeza, 14 de maio de 2025, a gente viva tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quarta-feira, obrigada, Ana. Obrigada, Rosângela, deu um branco aqui, amados. Hoje é quarta-feira, então nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo para todos vocês, amados. Até amanhã, em nome de Jesus.